Então hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 7 do livro Obreiros da Vida Eterna, o capítulo que se chama Leitura Mental. E no domingo passado a gente viu então a Luciana, que é aquela enfermeira que tem a clarividência, né, bem desenvolvida. Eles chegaram junto do padre Domênico, que é um irmão sofredor que está há muito tempo já ali, né, numa zona muito profunda. E o que a gente viu no capítulo passado é o quanto que realmente alguns espíritos com esse poder desenvolvido conseguem alcançar ao arquivo mental que todos nós temos do nosso passado, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós pensamos, inclusive, porque isso, inclusive, foi citado, né, lá. A Luciana não teve acesso só às coisas que aconteceram no passado daquele padre. Ela teve acesso às coisas que ele pensava, assim, o sentimento que estava envolvido nele, naquela situação e tudo mais. E o mais impressionante desse primeiro, do começo desse capítulo, é que ele realmente era uma pessoa que só reclamava, estava realmente achando que ele era um injustiçado, e ele acreditava nisso. Ele achava que ele tinha direitos e exigia esses direitos e as coisas não estavam acontecendo como ele imaginava. Mas a Luciana trouxe à tona, foi lendo, né, todo o passado dele, principalmente em momentos em que chamavam a atenção para o que ele tinha, de certa forma, apagado, abafado, esquecido. E aí ela falando, relatando para ele, mostra tudo o que ele fez de ruim, de errado para certas pessoas, para determinadas situações, para ele mesmo. E aí ele entra num quadro de cair na realidade mesmo, né? Ele fala assim, puxa vida, começa a chorar. A gente terminou o capítulo, a primeira parte do capítulo foi só isso. A Luciana lendo e falando para ele. Ele ainda discutia, ele ainda falava e ela mostrava para ele que não era bem assim. A realidade, que não tinha como negar, era outra. E aí então ele termina, né, aquele parágrafo falando basta, basta. E aí ele começa a chorar. Soluços lhe rebentaram do peito opresso, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-no em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Então, porque para eles, né, que estavam presenciando aquilo, vendo a Luciana abrir o livro dele, né, com tantas coisas ruins, e ele começar a desabar e chorar, para alguns falam assim, puxa vida, agora tudo se perdeu, né? Agora ele vai. Mas não, a Zenóbia fala, o estado de consciência dele de enxergar a responsabilidade, a culpa de tudo que ele fez, né? As lágrimas que ele estava colocando para fora, é um quadro de melhora. Já é um passo adiante que eles estavam esperando dele. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar, mentalmente, a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial da reencarnação futura. Então vocês se lembram, né, que a Zenóbia está tentando ajudar ele para poder fazer com que a sensibilização dele, né, o acordar dele, consiga levar ele para uma nova encarnação. Porque ele não tinha condições de ir para planos mais elevados e tudo mais, então o plano ali do grupo era conduzi-lo a uma nova reencarnação, através
da atuação da mãe dele. Que a mãe dele estava há muito tempo também orando e pedindo por ele, acompanhando, mas ele estava inacessível. E olha, eu fico pensando nisso, né? Olha como realmente é curioso. O grupo que se formou ali por Jerônimo e alcançou o local lá, a casa transitória da Zenóbia, por isso que a Zenóbia ficou extremamente feliz. Era um grupo que tinha possibilidades. Primeiro porque tinha a Luciana. A Luciana tinha a capacidade de entrar dentro do arquivo pessoal e trazer isso para fora. E tinha um padre também. Ele também foi padre. Vocês vão ver daqui para frente o quanto é importante o padre Hipólito estar junto nessa caravana para poder falar mais ou menos a mesma língua, de igual para igual, para que ele passasse a ajuda eficiente ao padre Domênico por conhecimento da causa, por também ter enfrentado as suas dificuldades e conhecer como é que funciona a igreja, todo o sacramento e tudo mais, né? Então, é nesse momento que a Zenóbia fala, ele está melhorando, ele está sensibilizado. Olha como ele fala assim, ó, o terreno consciencial arado pela dor. Então, a consciência do padre Domênico, pela dor, abriu sulcos que poderiam ser plantadas algumas sementes. E aí Zenóbia pede, então, padre Hipólito, por favor, agora faça a sua parte, que eu vou mentalmente começar a chamar a mãe dele. No momento adequado, a gente colocar ela para poder fazer o necessário. A orientadora entrou em funda meditação. Então a Zenóbia passou a se concentrar no chamado da mãe dele. Ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? Então, olha isso, uma pergunta direta. Você está até agora se queixando de Deus, do Criador, mas você está sendo ouvido, você está sendo aqui abrindo uma oportunidade. Você está se mostrando arrependido, mas você quer efetivamente sair dessa e alcançar a redenção. E eu achei interessante nesse trecho aqui, né, desse parágrafo, como fala aqui, né, o padre Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Olha como isso faz a gente lembrar do Sermão da Montanha, que Jesus começa o Sermão da Montanha falando: bem-aventurados os pobres de espírito, os que não têm muita luz, os que têm carência dessa luz, dessa evolução espiritual. E o padre Domênico, apesar de padre, apesar de uma série de coisas, ele era um mendigo da luz. Ele era carente daquilo. E eu achei interessante André Luiz colocado nesses termos, né? E aí o padre então fala: você deseja efetivamente a redenção? Você está realmente disposto a seguir por esse caminho que vai ser a sua salvação? Mas você quer? O interpelado, ao que deduzir, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Então, olha isso, o que o André Luiz quis dizer, porque o padre Hipólito falou, né? O Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Então, foi uma afirmação. E aí, depois ele fez uma pergunta. Mas o que o André Luiz está chamando a atenção é o seguinte: parece que o padre, a questão da pergunta, parece que ele nem deu ouvidos. Ele realmente, o que tocou ele foi o que ele falou inicialmente. Então, o Senhor misericordioso ouviu o seu pedido, a sua prece. Porque ele responde assim: ah, existe então a justiça divina? Anotando-nos as faltas? Há cadastro tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito?
porque ele estava ainda impressionado com tudo aquilo que a Luciana falou para ele. Abriu o livro dele sem nenhuma nada a esconder. E então ele está falando assim: meu Deus, então a justiça divina realmente existe. E existe tudo anotado do que a gente fez ou deixou de fazer. E aí o padre Hipólito, quando ouve ele perguntar isso, fala: trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Então não tem como apagar o que está dentro da nossa consciência. Comentou Hipólito com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Quer dizer, não é só coisa ruim. As coisas boas também são registradas. Então, mas do mesmo jeito que o culpado não tem como se esconder, não tem como fazer vista grossa, ele achar que dá para deixar para trás certas coisas, porque tudo está registrado e tudo nós vamos ter que lidar. Fala assim, mas da mesma maneira que aqueles que andaram extremamente, que, vamos supor, fizeram sacrifícios por determinadas coisas e que ninguém reconheceu, que ninguém prestou atenção, que parece que foi uma vida de muito sofrimento e que ninguém valorizou. Mas isso está tudo anotado também. Isso também é reconhecido. Então, tudo o que nós fazemos de bom e de ruim vai ser, né, apresentado pela nossa própria consciência para esses planos onde a gente tem a possibilidade de crescer, de aprender, né? E aí o padre continua falando: cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. Então, porque ele estava vaidoso, orgulhoso, não querendo, né, se penitenciar e maldizendo. Maldizendo aos outros, maldizendo a Deus, achando que Deus não existia, que a igreja era uma farsa, porque ele falava isso. E é isso, e é por isso que eu falo o quanto que realmente a misericórdia divina é perfeita. Porque nesse grupo tinha um padre. E o padre Hipólito agora fala, conclui para o padre Domênico: a igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Então, olha isso. A igreja em si é santa. A religião em si é santa. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de nossos instintos dominadores. Então, no caso do padre Domênico, eram instintos afetivos, né, sexuais e tudo mais. Mas outros também acabam se aproveitando da situação para se aproveitar do poder que eles exercem, da riqueza que a igreja tem. Mas a igreja é que está errada? Não. São os religiosos que, ainda cheio de imperfeições, são maus servos. E é isso que o padre Hipólito está falando para ele. Não maldigas a Deus, não maldigas a igreja. Nós que nos desviamos desse caminho. Em todas as igrejas, em todas as religiões, acontece o mesmo. O princípio, o propósito é santo, é o mesmo para todos. É ligar a criatura a Deus. É ensinar a humanidade a fazer o bem. Mas todos nós, ainda com as nossas imperfeições, puxamos para o nosso lado naquilo que a gente tem tendência. Então, ó, nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação dos nossos instintos dominadores. E o padre Domênico fez exatamente isso. Falou assim: eu sou um sacerdote, eu já tenho um lugar garantido, e as pessoas têm que me servir.
E as pessoas têm que me ajudar a eu satisfazer o meu instinto animal, material. E aí o padre segue falando, né? Procurávamos o reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino de Deus e a sua justiça. Então, olha isso, ele está falando, o padre Hipólito está se incluindo nessa. Fala assim, ó, nós achávamos que o culto externo, o fato de eu rezar a missa, de eu fazer os sacramentos, de eu ser um sacerdote, era o suficiente, mas me abusava disso. Esquecia a essência do ensino de Jesus. Então, esquecendo, né, olvidando deliberadamente o reino de Deus e a sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? Olha a pergunta que o Hipólito faz para o Domênico. Porque alguém rouba, mata, você pode culpar a mãe dele? A mãe pode ter dado educação, a mãe pode ter dado carinho, pode ter dado amor, mas está no livre-arbítrio de cada um. Às vezes seguir caminhos errados. E é o que ele está falando. Você pode culpar a mãe, igreja, pelos seus erros. Foi você quem escolheu agir dessa maneira. A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. Então, ele está deixando claro para o Domênico, não culpe mais os outros. Foi você quem escolheu essa conduta. De novo, soluçante. O espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas. Então aquilo estava machucando o padre Domênico. Porque o orgulho falava alto ainda dentro dele e ele não queria lidar com isso. Mas ele não tinha como negar. A Luciana esclareceu tudo, botou à tona, as claras. E o Hipólito, o padre Hipólito, está falando de verdades sobre a postura de alguns religiosos, não de todos. Existem em todas as religiões os santos religiosos daquela religião e existem os ainda imperfeitos. E aí o espírito, então, do Domênico, ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Então André Luiz estava sensibilizado, os outros estavam sensibilizados pelo sofrimento, a exposição que o Domênico estava sendo colocado ali. E aí o Hipólito continua. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Então, olha isso. Chamando a atenção agora do Domênico de outros, ainda acima, né? Hierarquicamente acima deles. E ele chamando a atenção, você sabe, de alguns também que assumiram posições de destaque dentro da igreja, mas que hoje estão sofrendo nas regiões mais tenebrosas que a gente conhece. Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem. Esquecendo Jesus, que foi humildade, que foi o bem, que foi a atenção ao próximo, que foi o exemplo da injúria, sem revolta, com perdão. E aí ele está falando, mas existem outros que só quiseram as coisas para si mesmos, esquecendo o exemplo que eles diziam que seguiam. Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, então, olha, superiores deles, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro, quer dizer, depois da morte, em solenes exéquias,
através de fanfarras e esplendores. Quer dizer, o funeral desses, aos olhos do mundo, foi de santos, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Quantos que do lado de lá encontram a realidade? Então, tudo é o que tem no Evangelho também, né? A cada um segundo as suas obras. É exatamente o que a gente vai encontrar do lado de lá. A realidade do que a gente merece, do que o que a gente conquistou. Então, o que ele está chamando a atenção é isso. Você está reclamando da sua situação, mas tem pessoas acima de você que também estão sofrendo porque também se desviaram. Muitos aguardam dias melhores, no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Então, por que não nos movimentarmos no sentido certo, no caminho que realmente traz esse bem-estar, essa felicidade, essa paz? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu na terra. Por isso, vamos nos lembrar nesse momento de Jesus, que é o juramento principal de todos nós lá na terra. E aí ele chama a atenção para o Domênico. Dói-te a penitência? Fere-te a humilhação? E ele? E Jesus? Porventura não percorreu a via dolorosa como um vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Então, esse foi o maior exemplo que Jesus deu. Fazer o bem e, a hora que não for entendido, não maldizer. Perdoar. Então, ele está falando para o Domênico: lembra do nosso grande exemplo. Você está achando que está pagando pelo que não deve? Você está se sentindo humilhado? Mas e ele? Ele foi o nosso ensino, o nosso exemplo maior. E aí, quando o Hipólito fala tudo isso, né, o Domênico responde: sim, concordou o interlocutor, tristemente. Tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações. Então, olha isso. Chegar no ponto desse espírito sofredor, concordar e falar: sim, é verdade isso. Pronto, abriu-se as portas. E aí, nesse momento, a Zenóbia fala para o padre, faz um gesto, né? Para que ele, então, nesse momento, interrompa, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora, alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Então, até porque chegou também o espírito da mãe dele. Era uma velhinha simpática, que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade irradiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse uma filha muito amada e cumprimentou-nos cortês e reconhecida. Então, olha isso, a querida, né, irmã ali chegou inclusive com afetos ali, conhecendo, né, a Zenóbia, abraçando ela como uma irmã querida. E foi extremamente cortês com os outros, né? Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Então, olha isso, a mãe dele, quando chegou, ajoelhou-se do lado dele. Vamos nos lembrar
que o Domênico está num nível vibratório que ele não está enxergando e não está vendo a todos. Então, o nível vibratório da mãe dele ainda não foi possível que ele de pronto visse ela. Ele está conseguindo enxergar a Luciana, o padre Hipólito, mas a própria Zenóbia ele ainda não viu. E é ela quem está com ele no colo. E agora chega a mãe dele, a Ernestina, e se ajoelha e faz uma oração. Naquele momento, fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório. Quer dizer, agora o André Luiz está falando. Ele não sabe por quê. Se é porque o padre Domênico mudou o padrão vibratório, porque ele fez um movimento de ascensão, ou fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz. Então, ou porque o Domênico fez um esforço para cima, ou porque as bênçãos que vinham do alto e envolviam todo aquele movimento, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Então, nesse momento, aí o Domênico viu a mãe. E aí André Luiz até agora não soube nos explicar se é porque ele subiu ou porque o plano superior, a misericórdia divina, agiu. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. Então, olha isso, o André Luiz está falando de uma transformação de alguém duro, rígido, né? Agora chorando como uma criança na frente da mãe. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-o então de encontro ao peito e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. Então é como se fosse o maior auxílio que ele podia ter naquele momento. Mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça ao tórax inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando, talvez, o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou. Então, naquele momento, ele pede ajuda para a mãe dele e se lembrando do que a Luciana falou para ele, ele fala: a justiça divina descobriu-me. Olha isso. Eu estou descoberto, não tem mais o que esconder. Sou um réprobo sem perdão, um acelerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Ó mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou-o mais perto do coração e falou comovida. Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade, que nos reúne compassivamente. Então, pensa para o alto, meu filho. Eu não sei se você fez coisa errada, se não fez. Eu só sei das coisas boas que eu quero para você. Medita um instante, Domênico.
sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus, dentro das sombras do sofrimento, é como raio brilhante de aurora preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Então, olha o que ele está falando agora aqui, o roteiro que ela está dando para que ele consiga aproveitar esse momento para subir, né? Gratidão a Deus. Dentro desse sofrimento que você está sentindo agora, é como um raio, mostrando que é o sol quem vai prevalecer sobre as trevas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos. Entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia. O mísero contemplava, enlevado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Sou, porém, um malfeitor. Quer dizer, apesar dela estar tentando fazer ele olhar para cima, ele agora que ficou esclarecido que ele realmente tem coisa errada para consertar. Ele ainda está fixado nisso, né? Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão. Ele ainda acha que não existe perdão. Falou tristemente. Não, meu filho. Alongou-se a palavra materna. Foste enfermo, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Então, Jesus é o médico que cura a qualquer enfermidade que cada um de nós ainda carregamos. Aceita a tua necessidade de medicação. Então, isso, não fuja do tratamento que está te sendo proposto. Aceita, meu filho, o remédio e dirige-te a ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Então não fica pensando no que você fez de ruim. Os seus crimes, o seu passado pode estar cheio de coisa errada, mas você tem que estar disposto a querer um novo caminho. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem, ou que muito sabem. Então, olha o que a mãe dele está falando. Nós ainda não somos os que aqui estamos trazendo a verdade absoluta. A gente não pode fazer de tudo. A gente não sabe de tudo. Não temos esclarecimento. Mas Jesus, sim. O Pai, sim. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres. Então, olha aqui chamando a atenção até por conta das faculdades que a Luciana tem, por exemplo. Ela não é uma divindade. Ela não é uma milagrosa. Ela só é alguém que desenvolveu essas faculdades através do esforço, através da boa vontade, adquirindo valores novos, ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta, nos serviços salvadores da carne terrestre? Quer dizer, não pense que eu sou alguém que vive no paraíso,
que você imaginava ser conquistado tão facilmente. Nem eu, que estou aqui querendo te ajudar, estou numa condição dessa. Admitirias, acaso, que apenas o carinho materno me garantiria a posição definitiva no campo celestial? Então, ela está mais uma vez chamando a atenção para a realidade dela, mas ao mesmo tempo para poder desfazer o engano do pensamento dele. Porque qual que era o problema dele? Ele achava que, porque ele era um sacerdote, ele poderia desfrutar do paraíso celestial. Somente por isso. E é o que ela está falando, nem você nem eu. Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho em que o sol do dever nobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. Então é através dessa luta diária, desse trabalho do servir constantemente, é que nós vamos desenvolvendo essas faculdades. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência. Quer dizer, não tem como falar, você não vai ter que lidar com os seus erros. Então é verdade, você tem uma bagagem pesada aí carregando que você vai ter que lidar, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Quer dizer, você não vai ter como fugir de reparar o que você fez só porque você está no início da compreensão ou porque você tem alguns valores. Nem eu, nem você. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Então, a grande diferença, né, do conceito que o Espiritismo nos traz é isso. Deus nunca vai negar oportunidade de filho algum se reerguer. Não existe punição eterna. Porque, como ele achava que existia punição eterna, o que ele fez? Procurou colocar isso no subconsciente e falar assim: não, eu tenho algo que me dá condições de viver bem do lado de lá. E ele fingiu não existir as coisas ruins que estavam para trás. Ou ele acreditava, como muita gente acredita: ah, nós somos seres imperfeitos. E então eu peço perdão, eu confesso, e está tudo bem, está tudo resolvido. Mas não, nós temos que lidar com os nossos desvios, mas Deus nunca nega oportunidade e possibilidades, né, para poder recomeçar. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Então aí agora a mãe está fazendo um convite. Você vai ter que fazer o esforço para se elevar, para se redimir, para consertar o que você fez. Mas o que a mãe pede, pergunta para ele: você não quer seguir por esse caminho? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras, a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? Você não está cansado desse ambiente de vibração negativa, de revolta? Sai disso, vamos para a luz. É o convite que a Ernestina faz para o filho. O olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização do que necessitas presentemente. Então, não se fixe agora nas coisas erradas que você fez. Então,
não deixe que isso seja um obstáculo, porque às vezes a culpa passa a ser um obstáculo. Mas não, existem possibilidades de realização adiante. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Então, todo mundo que você arrumou algum débito lá atrás, não deixou de existir, Domênico. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo, em teu próprio benefício, a exigência do resgate necessário. Então, Domênico, não para, não trava. Mas você agora vai ter que fazer esse caminho de buscar um a um que você prejudicou e, em seu próprio benefício, começar a resgatar. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e praticá-lo. Então você vai precisar ter confiança e não titubear. Você vai ter que seguir por esse caminho, confiante no bem e praticar esse bem. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saldarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistares semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Olha isso, olha que lindo essas duas partes aqui, né? Então, é difícil, é longo o caminho, mas não esquece isso. Você tem o tempo que for preciso para reconquistar. Nós temos a eternidade e um amor infinito do nosso Pai para que a gente consiga. Não adianta pensar assim, não dá mais. Não tenho tempo, acabou minha encarnação, agora não. É sempre tempo, porque o amor de Deus é infinito. E o tempo que ele nos dá é eterno. E aí, mas aí ela ainda conclui: não te encarceres em ponderações de natureza humana. Quer dizer, não fique preso a considerações que são de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Porque humanamente as pessoas veem nas dificuldades sacrifícios tristes, mas na verdade são sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota deste rocio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Porque não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder, somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. Então, eles realmente conseguiram modificar o padrão vibratório do Domênico. O sofredor, como o náufrago desesperado, atingindo porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odiendas e blasfemas de minutos antes, e conchegando-se ao coração materno rogava. Então, a Luciana teve o seu papel, né, de trazer à tona aquilo que era necessário para chacoalhar ele, mas que ele não se fixasse naquilo. E é o que agora a mãe conseguiu fazer. Porque poderia ter fixado ele
num quadro emocional aí de culpa também que voltaria a fazer. Porque antes ele se revoltava, ele culpava os outros. Mas aí, diante da realidade, ele poderia se afundar. Falar assim, não, então eu realmente sou não tenho jeito, estou no fundo do poço e não mereço. Ele se culpar. Mas não, o caminho é um pouco adiante ainda. É de reconhecer, mas de não se fixar e avançar. Então aí ele se apoiou no que a mãe disse e falou: Minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, ela falando, eu não vou te abandonar, mas você não pode abandonar o caminho reto, o caminho com Jesus. Sim, retrucou Domênico em pranto forte. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós. De olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-sacerdote comentou: Ó mamãe, que saudades de minhas preces em criança. Nesse tempo que vai tão longe, ensinavas-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança e o amor da simplicidade habitava minha alma venturosa. Então ele teve saudade daquela época em que ele tinha confiança no alto, em que ele era simples e humilde. E aí ele pede agora para a mãe que tentasse voltar naquele momento, naquele ambiente, daquela vibração. Depois, no torvelinho do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Porque fraquezas singulares pode Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Quer dizer, como que eu posso ter me modificado tanto assim? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ó, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou a terra, faze-me esquecer por piedade o homem cruel que fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas, para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou-o a prosternar-se, amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando criança tenra, uniu-lhe as mãos de súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: Repete, filho, as minhas palavras. Então ela colocou a mão dele como se fosse para rezar e falou para que ele repetisse. E numa cena comovedora, que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando a Domênico sentença por sentença. Senhor Jesus, falava Ernestina, né? Senhor Jesus, repetia Domênico, eis-me aqui, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. E ele repetindo, doente e cansado aos teus pés. E ela segue e ele repete, compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim,
ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana. A ilusão terrestre embotou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara minha esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregues aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Domênico repetira a oração frase por frase, à maneira de menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, então olhem isso, presta atenção no que está acontecendo. O Domênico está realmente conseguindo ser transformado através de toda essa ação que começou com a Luciana, seguiu com o Hipólito e agora com a mãe dele, a Ernestina. Mas até agora, a Zenóbia está carregando ele no colo e ele não viu a Zenóbia ainda. A própria Zenóbia falou no começo do capítulo: não é bom que ele me veja nesse momento. Mas ela estava ali com ele no colo. E agora, enquanto ele, nessa transformação, se abraça à mãe, mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória, a Zenóbia, lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou de improviso. Então, olha agora o Domênico transformado perguntando à mãe: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho. Apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste. Se a existência humana nos tivesse unido, outro teria sido o meu destino. Então, olha isso, ele está culpando agora tudo que ele fez, tudo que ele foi, pelo fato de não ter se casado com a Zenóbia, que deve ter sido o grande amor da vida dele. E aí ele está falando, mãe, tudo seria diferente se na terra a gente tivesse se unido. Outro teria sido o meu destino. Ela, porém,
desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal. Quer dizer, porque ela se casou com outro, ele resolveu ser padre, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Então ele está achando que ele fez tudo o que fez de errado por conta disso. Se houvéssemos organizado o ninho doméstico, não me faltaria confiança em Deus. Teria sido talvez pai generoso e meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Então, para ele, Zenóbia era a única forma de salvação. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte me arrebatou, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me oferecia refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado num mundo de convenções que me constringia o espírito e distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como eu fui infeliz? Apiedar-se-ia da minha dor cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou. Imaginem isso, né? Ele está falando, culpando a Zenóbia da desgraça dele. E a Zenóbia está ali carregando ele no colo. E aí a mãe responde: Cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários, para justificar os desvarios que te precipitam nas sombras fatais. Quer dizer, não coloca culpa em fatos humanos para você estar nessa situação. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Então, ele está ainda, né, colocando de certa forma uma culpa na Zenóbia, que a mãe está chamando a atenção para ele. Olha para ela que foi exemplo de renúncia em prol dos pais, do próprio esposo, dos filhos e por nós também. E aí ele segue ainda sem compreender, né? Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância. E a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Colocando-lhe o indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe, Ernestina assentou. Então ele estava continuando a falar os absurdos que ele carregava, né? E ela calou ele e falou: Ouve, Domênico, quem teria sido maior vítima? O homem jovem e forte, que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe mil processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo, rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou o caminho de abnegação contrário aos sonhos da sua juventude.
absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios esposados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto a nossa venerável amiga aceitava, humilde, as circunstâncias que lhe atormentaram o ser, anos seguidos, em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois. Olha isso, está falando da Zenóbia. O André Luiz estava vendo que a Zenóbia tinha uma ligação, tanto com a Ernestina quanto com o Domênico, realmente. Era um espírito muito afim dos dois, né? Então, percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois, através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Então, tinha algo muito além de tudo isso que está descrito aqui, né? Domênico escutou compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: é verdade. Compete-nos agora, falou Ernestina, com brandura, avançar para alcançá-la. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar. Contemplando-lhe o rosto, debruçada sobre ele, e certo em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Então, olha isso, apesar do Domênico não ver a Zenóbia, ele sentiu a lágrima dela cair no rosto dele. Fixou os olhos maternais com expressão indagadora, quer dizer, ele olhou achando que vinha da própria mãe. E reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem, perguntou angustiado: ó minha mãe, quem estará chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes. Então, olha isso. Ainda assim, ela não contou que era Zenóbia. Fala assim, os anjos choram nas regiões celestes quando um coração sofredor se levanta do abismo, que é exatamente o que está acontecendo ali com o Domênico. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de enorme alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o. Vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para o teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços, como se o fizesse a uma criança enferma, e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Então, olha isso, ela foi direto levar ele a uma nova reencarnação, que é o que estava sendo preparado há tempos, e aquele momento era justamente para isso. Novamente a sós. Reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegria desconhecidas. Estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando, talvez, a paisagem do futuro, demorou-se em meditação na qual, certamente,
enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. Em seguida, fixou-nos tranquila e falou: Irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Imaginem há quanto tempo a Zenóbia não espera por esse momento. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, reuníamo-nos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Então, eles concluíram o que eles foram fazer ali, né? Que a missão que a Zenóbia pediu era exclusiva, assim, principalmente para ajudar ao padre Domênico. Mas ali, terminado, né, o trabalho, eles aproveitaram e a fim de ajudar aqueles que estavam ali de alguma maneira, né, também mais receptivos para poder receber o benefício, estender o auxílio, né, tirar mais alguns ali, se fosse possível. Então eles continuaram trabalhando. Mas assim termina o capítulo de hoje, né? E agora nós vamos ter uma pausa. As 2 próximas semanas, né? Eu não vou poder fazer. E aí a gente volta depois da passagem do ano com o capítulo Treva e Sofrimento, capítulo 8, certo? Mas dentro do capítulo que nós vimos hoje, foi maravilhoso, né? Desde o começo, desde do domingo passado até hoje, alguma dúvida ou algum comentário que vocês queiram fazer? Não, eu não. Tá tudo tranquilo. Tá lindo demais. Muito lindo, né? Essa história é linda. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, tá Grande. joia. Então, agradecemos a Deus mais uma vez. Hoje estendeu um pouquinho de tempo, né? Mas tinha que terminar o capítulo. Foi ótimo, foi ótimo. Então, tá joia. Então, uma ótima noite para todos. Uma ótima semana. Boa Até noite, o capítulo semana. 8. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa Tchau, tchau. semana. Boa noite.